Oi pessoal, bom dia. Meu nome é Socorro, sou professora do Instituto Federal Baiano, campus Guanambi. Eu estava gravando esses vídeos para os meus alunos, mas alguns produtores viram e pediram para mim fazer um vídeo sobre instalações para galinha de postura no sistema de gaiola. E como a gente já vinha falando de instalações, hoje a gente vai estar falando do sistema de gaiola, depois vamos falar do sistema de ninho e vamos falar também do sistema de ninho no sistema semi-intensivo nos próximos vídeos, certo? Nós vamos falar para pequenos produtores que utilizam as gaiolas, certo? Os grandes produtores, eles têm engenheiro, tem toda uma equipe para planejar. Então, essa informação que eu vou passar para vocês é para o pequeno produtor, certo? Esse aviário aqui é do Instituto Federal, campus Guanambi. Ele tem capacidade para 1.510 aves. Bom, a necessidade de alojar aves é fundamental no sistema de produção de ovos. Veja bem, o animal ele tem uma genética e para ele mostrar esse potencial ele necessita de um ambiente e também da questão de nutrição. Então alojar as aves é a melhor forma que tem para mostrar todo o potencial do animal no período de produção. Veja bem, os geneticistas, eles procuram poedeiras mais eficientes. Quando eles começaram a trabalhar buscando uma poedeira mais eficiente, o que seria uma poedeira mais eficiente? Uma poedeira que bota bastante durante um ano, de 300 a 320 ovos. Uma poedeira que os ovos são de casca resistente, uniforme, que tenha baixa mortalidade, que seja resistente à doença, que tenha facilidade para pigmentar a gema e também, um dado importante, que ela não choque. Então, os geneticistas trabalharam muito nessas aves, daí elas produzirem bastante, certo? Porque foi um trabalho dos geneticistas, 80 a 90% de uma poedeira é genética, certo? E o ponto mais importante na produção do ovo é a sua qualidade. A gente sabe que o ovo ele só perde para o leite materno, Mas que essa meta seja alcançada de colocar um produto de qualidade, vários pontos devem ser observados, desde compra da pintainha até a venda dos ovos. Falando de pintainhas ou pintinhos, esse termo, essa terminologia é mais regional. Aqui nós, no Nordeste, no interiorzão da Bahia, a gente usa pintinhos e pintainhas para fêmea, como também tem gente que usa pintinha. O planejamento é um passo importantíssimo quando você vai montar o seu aviário, certo? E você tem que observar vários itens, como água, temperatura, umidade, vento, alimentação, se o incubatório é próximo, como que você vai fazer a coleta dos ovos, quantas vezes ao dia vai ser feita essa coleta, o manejo do esterco, para onde vai, vamos fazer uma compostagem, vamos voltar para a produção. Tudo isso tem que ser planejado antes de você instalar o seu aviário, certo? O lucro da avicultura, principalmente da avicultura de postura, ele é um somatório, porque esse animal ele vai ficar 5 meses, 18 semanas, sem produzir. Então, só depois que ele vai começar a produzir. Só que a gente tem que tomar bastante cuidado, prevenir para esse animal não adoecer. Isso para quê? Para diminuir o custo de produção, melhorar a produtividade e chegar um alimento de qualidade na mesa do consumidor, certo? Como a gente já falou, o ovo é o alimento mais completo da natureza, só perde para o leite materno, E ele contribui para a formação de um ser vivo. Quando a gente fala das vantagens do sistema de gaiola, a gente lembra o seguinte, tem muita crítica em cima do sistema de gaiola, mas geralmente o sistema de gaiola também tem vantagens, como produção de ovos limpos, os ovos não sujam com a cama, certo? Às vezes sai sujo de fezes, mas não muito. O animal só come a ração que está na sua frente, ou seja, ele vai comer em torno de 100 a 120 gramas, ele não vai engordar, tem maior capacidade de abrigo, um aviário ele ocupa por metro linear muitas aves, certo? Tem menos problemas respiratórios, porque ela não está em contato com as fezes, o sistema de gaiola, as aves ficam suspensas, tem menos problema também de verminose, não tem morte por amontoamento, como tem no sistema de ninho. Se fizer um barulho, todas vão correr para um ponto só e acabam morrendo amontoada, certo? Facilidade da vacinação, porque elas já estão presas, você só precisa tirar, vacinar ou debicar e devolver para o ambiente, você não precisa correr atrás. E facilita a mão de obra, porque o tratador só vai ficar no corredor, coloca primeiro coleta os ovos,
Coloca a ração. A gente recomenda colocar primeiro a ração, depois os ovos, né? Faz a coleta, higieniza a passarela todos os dias e pronto. É uma mão de obra mais facilitada. Mas tudo que tem vantagem também apresenta desvantagem. E a desvantagem da gaiola é que ela apresenta um maior custo, porque você vai ter que comprar as gaiolas, tem problema de canibalismo, de uma bicar a outra, daí a questão da debicagem, faz-se a debicagem para evitar o canibalismo, faz para evitar a ovofagia, né, que ela coma o ovo, e também para evitar que ela selecione a ração. Muitas vezes, quando a pessoa não instala o bebedouro tipo nipple de uma forma correta, você pode ter problema com mosca. O bebedouro pinga na cama, nas excretas, vira realmente, né, um mosqueiro. É só moscas e moscas. Foi um dos primeiros problemas que eu tive quando eu entrei no instituto, em 96, foi mosca devido o bebedouro ser do tipo nipple e foi mal instalado, então ele pingava o tempo todo. Outra desvantagem, os animais não têm liberdade, né? Então hoje a gente tem um grupo de um mercado consumidor que quer um animal que seja livre de gaiola, certo? Mas 90% da produção é no sistema de gaiola. Daí a gente ser o quarto produtor, né? E hoje o consumo de ovo aumentou muito. Em 2019 foi mais ou menos em torno de 200 ovos por pessoa, né? Dificuldade no tratamento de doenças. Quando ela tem problema de gaiola, ela tem estresse de gaiola, dificilmente ela consegue se recuperar. Algumas sim. O ideal é tirar e fazer um tratamento à parte. O galpão, sentido leste-oeste, para o sol não entrar dentro do galpão, passar por cima da cuminheira. Lembrando também que o telhado, o ideal seria telha de barro, né, pela questão do calor, mas se você não tem condição, você pode fazer também de fibra, né, de fibra cimento, ou pode fazer, né, de zinco, lembrando do barulho do zinco. O nosso aviário, vocês podem observar que na realidade, o nosso aviário, ele tem a tela e ainda tem as cortinas. Tem aviários que é todo aberto, tá? Não tem os oitões fechados e nem a parede lateral, todo aberto, sem tela. Mas para nós aqui não dá certo, porque aqui venta muito, então a gente usa a tela. Outra coisa, a gente usa a tela uma forma de proteção também do alimento, tá? O beiral, que é o caimento do telhado, né, ele tem a função de servir de sombra, né, também proteger de sol e de chuva, né? Então assim, ele acaba protegendo a própria instalação para não deixar que a fundação fique desprotegida, certo? O pé de luva é fundamental, né, onde a gente vai desinfetar os calçados de quem entra e de quem sai. Pode ser a cal, pode ser também desinfetante líquido, tá? Mas lembrando, gente, que é fundamental o pé dilúvio, certo? E seja funcional. Veja bem, as construções necessárias no galpão, para quando você vai trabalhar com poideira, tem vários tipos. Eu vou falar daqui que tem o sistema de piso, na fase de cria e recria, e depois gaiolas, tá? Tem criadores que tem um sistema de gaiola em todas as fases. A gente vai falar do sistema misto, né, que a fase de cria vai ser utilizado o sistema de piso, e cria e recria, e de postura no gaiola. Então, veja bem, do primeiro dia até 18 semanas, nós vamos usar esse galpão. Qual é a lotação? 7 aves por metro quadrado. Ou seja, em cada metro quadrado, nós vamos colocar 7 aves. Observem que aqui eu fiz até um esquema de 1 metro quadrado, 7 aves. Aparentemente, a gente acha que está muito livre, mas só que esses animais vão crescer. E quando chega 18 semanas, o galpão vai ficar cheio. Quando chega nesse período, a gente vai transferir para o galpão de postura. Veja bem, nesse caso aqui que eu estou falando, nós vamos transferir para o galpão de postura de gaiola. Poderia ficar nos ninhos? Também, mas nos ninhos a gente vai gravar um outro vídeo. Então, nesse sistema aqui, com 18 semanas, nós vamos transferir para o sistema de gaiola. Pega pelo dorso, coloca na caixa, tá? Essa cama aí vocês estão vendo que está bem pulverizada, você pode utilizar como adubo. Então, você vai levar esses animais para o galpão de postura, certo? Como eu falei, o galpão de postura começa, né, de dar 18 semanas. Hoje essas aves são tão melhoradas que algumas chegam até 100 semanas de vida dentro da gaiola, tá certo? Você vai observando, você vai tirando as improdutivas e vai vendo a produção de ovos. Lembra que para abrigar as aves durante o ciclo pode ser, como eu falei, sistema de gaiola, sistema de ninho e também liberdade, né, que é o sistema caipira, e o sistema totalmente fechado, somente utilizando o quê?
ninho. Ou seja, esse sistema de gaiola e de ninho são intensivos e esse sistema semi-intensivo. Observe aqui a gaiola, tá certo? A gente, quando coloca o animal na gaiola, a gente coloca sempre de lado, tá? Para ela não agarrar. Observe que aqui tem um bebedouro tipo nipple. Hoje essas gaiolas, né? Elas estão fazendo não só com 4 divisões, estão fazendo com 2 só, para aumentar mais a sociabilidade do animal, certo? Observe que a profundidade dessa gaiola é de 45 e na frente 25. Com capacidade para 2 aves, né? A União Europeia e vários estão lutando muito para que essa gaiola aumente o espaço para a ave. Hoje já tem várias gaiolas diferentes, como eu falei, com 2 divisões, tá? Aqui é uma criação em gaiola, sistema escada, né? Com 4 linhas, ó, uma linha, 2, 3, 4. Observe que a passarela de 1,20 m, né? O piso, que eu falo sempre, é semi-pavimentado. Aqui é vala e aqui é cimento. Lembrando que cada metro linear de galpão a gente vai colocar 8 aves. Então, ó, 8 com 8, 16, com mais 16, com 4 linhas você pode colocar em 1 metro linear 32 aves. Observe que há uma facilidade, né, de abrigar bastante aves por metro quadrado. O beiral aqui foi de 1 metro e o pé direito 2,80. Lembrando que essa vala aqui é de terra batida, né, para poder a umidade das fezes tudo ir embora e as fezes ficam sequinhas, tá certo? Em torno de 20 centímetros. Observe aqui o galpão, a gente pegou só uma parte do galpão, 4 linhas, aqui é o ovo de casca branca, né? Lembrando que que determina o ovo de casca branca ou vermelha é a questão da raça, né? Geralmente brincos brancos, ovos de casca branca, brinco vermelho, ovo de casca marrom. Observe que aqui, ó, como eu falei, vamos supor que aqui a gente tem 1 metro de gaiola. 1 metro, 8 aves, mais 8 aves, 16, com mais 16, perceberam? Então, cada metro linear de gaiola dá para você abrigar 8 aves. No sistema com 6 linhas, né? Vocês estão vendo que aqui a linha está saindo né, no beiral. Esse galpão é aberto, tá certo? O beiral foi de 1,80, ele aumenta. E aqui, no caso, a largura também vai aumentar. Mas só que dentro do galpão continua 3,60. Você só vai colocar uma linha fora. Com isso aqui, você vai aumentar mais 16 aves, certo? Então, em vez de 32, você vai aumentar mais 16 aves. Aqui são 8 linhas, né? O beiral de 1,5 m. Outra coisa, esses galpões de postura não precisa de lanterninha, porque eles são estreitos, né? É lógico que eu estou falando de um sistema simples, para um pequeno produtor, tá? Observe que aqui são 8 linhas, ó, 2 de um lado, 2 do outro. Então, só desse lado cabem 32 aves por metro linear, desse outro lado mais 32. Então, 64 aves por metro linear. Lembrando que a passarela é de 1 a 1,20 m. Esse galpão, o todo, 7,20 metros. Aqui que eu estava falando para vocês da gaiola. Observe essa gaiola. A capacidade de 1 metro de gaiola são 8 aves. Então, vamos lá, ó, 2 com 2, com 2, com 2. Então, deu 8, certo? Se você pega um sistema de gaiola em cima e embaixo, você vai ter no metro linear 16. Hoje eles estão usando muito essa gaiola, que você coloca 4 aves de um lado, 4 aves do outro. Perceberam? O comedouro tipo calha. Observem aqui, eu estou marcando para vocês verem, né? A gaiola 1 metro. 1 metro capacidade para 8 aves. Se o seu galpão tiver livre, você não tiver muitas aves, você pode colocar uma ave por gaiola. Mas o indicado são 2 aves, para ele comer somente aquela quantidade que está na frente. Observe que as gaiolas são suspensas, né? A gente utilizou aqui um suporte de vergalhão. Observe que fez toda uma sapata, né, para segurar todas essas gaiolas, tá certo? Foi chumbado toda com vergalhão e aí ele vai segurar. Observe que é suspensa essa vala, que é onde vai ficar depositadas as excretas, que depois a gente vai utilizar, né, como adubo. A parede lateral, vocês estão vendo que é uma mureta bem baixa e aqui tem o telado. Essa tela aqui foi feita uma estrutura que a gente suspende essa parte de baixo, prende lá em cima, para a gente poder tirar
as excretas sem entrar dentro do galpão, somente a do meio que tira. É muito interessante essa parte de suspender, né, o próprio telado. Né? Aqui vocês observem, né, que as gaiolas são suspensas, o animal não tem contato com as fezes. O suporte de vergalhão, aqui numa estrutura de 8 linhas. Uma coisa que eu não vou falar nesse vídeo é sobre a questão da luz das lâmpadas, mas eu vou gravar um outro falando da questão da quantidade de lâmpadas que são necessárias. Observe que todo com suporte de vergalhão. Aqui vem descendo a água também, né, da caixa d'água, para alimentar os bebedouros tipo nipo, que é uma pressão e aí eles ingerem a água. O corredor, que é para higienizar, e a vala, né, o piso semi-pavimentado. Lembrando que o piso é cimentado e a vala de terra batida. As gaiolas são suspensas. Observe que esses ovos são de casca marrom, o brinco vermelho, certo? E observe que elas vão defecando, vão sendo depositadas. Essas fezes são retiradas aqui no Instituto a cada 6 meses. A gente não retira mais cedo justamente para não estressar os animais. Aqui o piso, né? Como a gente já falou, o piso semi-pavimentado deve ser higienizado. Os oitões, no nosso caso aqui, os oitões são fechados, porque aqui venta muito, por isso que é fechado. Tem locais que vão ser totalmente abertos. Aqui, vocês vê os oitões fechados, né, que é a extremidade, né, que são voltados para leste e oeste. Tá? Observem que essa estrutura aqui está no vazio sanitário. Aqui, a distância entre os pilares, né, de um para o outro, são de 3 metros, né, para sustentar o telhado. Né, as tesouras, a calçada sempre menor do que o beiral, né, lembrando que essa calçada ela protege da entrada de outros animais e protege também a fundação do galpão. O depósito é 3% da área do galpão, é importante para colocar a ração que você vai utilizar no dia, também para colocar as cartelas e os ovos que vão ficar no dia que você coleta, certo? Tudo suspenso para evitar roedores e limpo. Aqui está o comedouro, que é uma calha, onde o animal come diretamente em frente, né? Então, por exemplo, ela não vai comer a mais do que a outra, certo? Aqui é o bebedouro, tipo nipo. Esse é muito bom, tem um aparador e não deixa de jeito nenhum molhar as excretas. O aparador de ovos, ele tem um declive, né? Um caimento, e os ovos ficam aqui no aparador. Quanto mais você coletar os ovos, menos problema de quebrar ou do animal praticar ovofagia, tá certo? Então é muito importante que vocês coletem. Esse aparador também tem que ficar limpo para evitar que o ovo fique sujo, marcado pelas grades do aparador. Bom, gente, o que eu tinha para falar era isso. Muito obrigada. Se tiver dúvidas, a gente está disponível e a gente espera que vocês tenham gostado.